Olá, olá, passando por aqui para lhe atualizar acerca dos últimos grandes eventos, as coisas que mais são debatidas, mais são comentadas aqui na Alemanha. E recentemente muita gente tem me pedido para comentar acerca dos resultados das pesquisas da eleição que a gente vai ter aqui na Alemanha, nas eleições federais, no dia 26 de setembro. Então a gente está chegando aí na reta final. Então vou comentar aqui simplesmente alguns números com vocês, já que tanta gente tem pedido, tá? Então, teve uma pesquisa recente, pelo menos a mais recente a qual eu tive acesso, que foi a pesquisa para saber quem seriam os candidatos a chanceler, né, mais desejados pela população da Alemanha. Então, curiosamente falando, o maior partido da Alemanha, que é tradicionalmente o maior partido que mais governou a Alemanha, né, que é o partido de Angela Merkel, o CDU, o candidato é o Armin Laschet, que é governador do estado da Westfália do Norte, de Nordrhein-Westfalen, né, e ele está com 17%. Então, assim, é uma tragédia para o partido, né, esse resultado é um dos piores, acho que é o pior, a pior pesquisa da história do partido, tá somente com 17%, se a eleição fosse direta, tá? Isso não é para o partido não, se a eleição fosse direta, ele teria somente 17% dos votos, né? Em relação à última pesquisa, ele perdeu 4 pontos percentuais, então assim, é realmente uma tragédia para esse partido. Se a gente comparar, por exemplo, com Scholz, que é o candidato a chanceler pelo partido SPD, pelo Partido Social Democrata, centro-esquerda, que governa com Angela Merkel, né, que faz a coalizão junto com ela, chamada Grande Coalizão, inclusive que é o partido mais antigo e, enfim, é um partido também muito importante, que já governou a Alemanha aqui em algumas situações, como, por exemplo, na época do Schröder, né, esse que fez o acordo para fazer o Nord Stream 2 com Putin, né, na época do Willy Brandt, por exemplo, um grande escândalo do Willy Brandt, na época do governo dele, é que teve um dos membros do gabinete do Willy Brandt era espião, oficialmente espião da Stasi, né? Mas foi um partido que governou a Alemanha já em algumas situações, e ele está com 49%, né? Se a eleição fosse direta, provavelmente o Scholz levaria aí com uma certa facilidade. E em relação à pesquisa anterior, ele teve um ganho de 5 pontos percentuais, né? Então, enquanto o Scholz está crescendo rapidamente, o Laschet do CDU está caindo drasticamente. Por outro lado, a gente tem a Baerbock, né, a Annalena Baerbock, do Partido Verde, que está em 16%, né, e estava em zero, não teve variação, né, 0% de variação, 0 ponto percentual de variação em relação à última pesquisa, né? Isso tudo comparando mais ou menos com o mês passado. Então aqui, isso se as eleições fossem diretas, tá? Isso é importante dizer. Só que as eleições aqui na Alemanha não são diretas, você vota no partido, né? Grosso modo, tem como ter voto direto, mas isso é outra história. Mas a eleição vai ser por partido, né? E aí vou dar alguns números também, né? O CDU está com 22%. Há pouco tempo atrás estava com 29, olha só essa queda, uma queda considerável também, assim como o próprio candidato a chanceler Armin Laschet também está tendo uma queda considerável. O SPD, né, esse Partido Social Democrata, centro-esquerda do Scholz, está com 23%, recentemente estava com 15%, então está subindo drasticamente. O Partido Verde está com 18%, chegou a ter, há pouco tempo atrás estava com 21%. E detalhe, esse 21% os 21 que ele tinha há um tempo atrás já é baixo em relação a um passado um pouco mais remoto, né? 1 ou 2 meses atrás, quando o Partido Verde chegou a ultrapassar o partido CDU, o partido de Angela Merkel. Né? O Partido Verde, aí, só para mencionar, né, as pautas ambientais aqui na Alemanha estão entre as grandes prioridades do eleitorado alemão. O partido FDP, sem risadinha, é o partido liberal aqui na Alemanha, está com 12%, chegou a 13%, está estável basicamente. O partido de extrema esquerda daqui, o Link, está com 6%. E o FD, o partido mais à direita, né, o partido um pouco mais à direita do CDU, está com 10%, chegou a ter 9%. Bom, recentemente eu vi alguns comentários, algumas análises de brasileiros ligados aí à direita, etc., falando que o FD pode ter muito mais do que isso, pode chegar a 20%. Eu acho praticamente impossível, até porque a gente tem um detalhe, tá? Os partidos tradicionais aqui da Alemanha eles foram muito bem sucedidos, ao meu ver, né, em excluir o AfD completamente de qualquer possibilidade de coalizão. Então, qualquer pessoa aqui na Alemanha que estiver pensando em votar no AfD para puxar o CDU mais à direita, para fazer uma coalizão com o CDU e etc., essas pessoas estão percebendo que estão jogando o voto absolutamente fora, né? Porque nenhum partido aqui, todos os partidos aqui na Alemanha já excluíram qualquer possibilidade de fazer coalizão com a AfD, então isso faz com que muita gente perceba como votar no AfD seja simplesmente jogar o voto fora. Isso prejudica muito o partido, além de toda a campanha que se tem contra ele.
Então, é muito difícil que o AfD cresça muito. Aqui na Alemanha tem muito o pessoal aqui tem muito, um pé atrás muito grande com qualquer coisa que seja minimamente à direita, né? Então, é muito complicado para um partido desse, que se assume como um partido de direita, crescer bastante. Eu acho bem improvável que ele passe dos 12, dos 13, sei lá, 15 já seria um resultado muito alto, mas estou vendo algumas pessoas falando aí de 20%, né? Algumas pessoas que não acreditam em pesquisa, etc. Eu também não levo essas pesquisas tão a sério assim, mas algum indicador, né, elas dão. Então, 20% para o FD eu acho praticamente impossível. Mas vamos lá comparar com o resultado da última eleição aqui na Alemanha de 2017. Né, eu falei a vocês que o CDU está com 22%, né, dessas últimas pesquisas, só que o resultado de 2017, né, nas últimas eleições, o CDU teve 33%. E quando o CDU teve 33%, já foi considerado um dos piores resultados da história, né, porque ele já tinha perdido em relação à eleição atrás quase 9 pontos percentuais. Então o CDU está em queda livre realmente, né? Desde que Merkel está aí no segundo, terceiro mandato, ela está no quarto, eu sei, mas desde que ela está no segundo, terceiro mandato, o partido só faz se ferrar absolutamente, né? E o fato do Armin Laschet estar com um resultado muito ruim também indica muito o desgaste de Angela Merkel, porque ele é tido como o candidato de Merkel, ele foi colocado pela cúpula do partido no posto de presidente do partido, né? Se comenta muito de que se a eleição para presidente do partido fosse uma eleição direta, é muito improvável que o Armin Laschet teria se tornado presidente do partido e depois também o candidato a chanceler. Né? Existe uma preferência clara entre os apoiadores do CDU por Söder, por exemplo, e antes, quando estava tendo a eleição para presidente do partido, o apoio muito maior era ao Friedrich Merz. Né? Se sentia muito que o Friedrich Merz, que aí seria um cara mais chamado, né, conservador nos costumes e liberal, bem liberal na economia, né, bem a favor de inovação, desregulamentação, esse tipo de coisa, né, esse cara teria tido muito mais apoio, mas a cúpula do partido resolveu, né, colocar o Armin Laschet goela abaixo e estão colhendo os frutos amargos dessa decisão. Então o CDU chegou a ter mais de 40%, né, há 2 eleições atrás, teve 33% na passada, agora está lutando para chegar em 22%, ou seja, significa que o partido CDU está sendo ultrapassado pelo SPD, que na última eleição foi tido como um partido praticamente morto, né, dizendo que o pessoal falava que o SPD nunca mais iria se recuperar. Então na eleição de 2017 o CDU teve 33%, né, caindo 8% em relação à eleição passada, o SPD teve 20%, caindo 5 em relação à eleição passada. Você vê que os partidos estabelecidos aqui na Alemanha estão perdendo a quantidade muito grande de voto. Né? O Partido Verde é que teve uma subida muito grande, né? Porque na eleição passada teve 9% dos votos e agora está chegando em 18%, em algumas pesquisas chegou a dar 25%, né? Chegando inclusive a ultrapassar o CDU, que é o maior partido, etc. Bom, uma consideração que eu achei interessante, né? A gente fala muito no Brasil de que os políticos, as eleições no Brasil são muito mais personalistas, você vota muito mais na pessoa do que no partido. E eu vi alguns analistas aqui na Alemanha falando exatamente isso, que aqui também é menos, mas é também, né? Porque você vê que a partir do momento que a personalidade dos candidatos a chanceler começou a ser mais explorada pela imprensa, começou a ter debate, né? Os trielos, duelo de três, né? Eles chamam de triel realmente aqui, né? Foi ficando claro que, na verdade, nenhum dos três, já vi alguns artigos mencionando isso, que nenhum dos três está à altura de se tornar chanceler da Alemanha, né? Mas, fazendo a avaliação dessas 3 personalidades, você vê que, de fato, o Scholz ele tem muito mais experiência, já foi governador, né? Trabalhou no governo federal há muito tempo, é ministro, então tem um background muito mais forte. O Armin Laschet, ele se mostra, apesar de ser o governador do estado de Westfália do Norte, ele é um cara que se mostra muito fraco, né? Um líder muito fraco, e a Annalena Baerbock, ela foi escolhida pelo Partido Verde simplesmente por ser mulher. Né? Existia outro candidato, o Robert Habeck, que tinha muito mais experiência do que ela, né? Trabalhou em vários postos importantes, né? Trabalhou como secretário de Estado e etc. Enquanto que, Estado Federal no caso, enquanto que a Baerbock sequer prefeita foi. Ela só teve alguns cargos dentro do partido e mesmo assim com resultados muito duvidosos, como, enfim, não cabe muito falar aqui, como algumas pessoas estão comentando. Então, uma das coisas que tem prejudicado muito o CDU, né, que tem prejudicado muito aí o Armin Laschet, principalmente, é que teve as inundações aqui na Alemanha, você certamente viu, né, as inundações que a gente teve aqui, foi no estado dele, né, boa parte daquelas grandes inundações foi no partido dele, foi no estado dele, e foi um desastre, né, tudo funcionou pessimamente,
Sequer teve anúncio nas sirenes das cidades, pelos aplicativos, as pessoas não tinham treinamento para aquilo, enquanto que outros estados na Alemanha têm treinamento para aquilo, então nada funcionou da maneira correta, o dinheiro ainda não está chegando, então está tudo acontecendo de uma maneira errada e a população do estado está sentindo isso, então ele perdeu muito apoio dentro do próprio estado. Outra coisa que prejudica muito o CDU é essa crise do Afeganistão, né? O CDU foi o partido que é o partido que governa a Alemanha já há muito tempo, que participou dessa coalizão de invasão do Afeganistão, de modo que a população alemã vê como responsável todo o desastre, né, da evacuação das tropas alemãs e a evacuação daquelas pessoas que apoiaram, né, que ajudaram o governo alemão lá na ocupação do Afeganistão. Então muita coisa está pegando mal assim pro CDU. Porém, vários analistas aqui na imprensa alemã falam que isso não significa muita coisa. A gente vê esses números, aparentemente o Scholz seria o mais provável a se tornar o chanceler aqui da Alemanha, porém, a gente ainda tem um mês e nesses últimos 2 meses a gente viu aí, né, se pegar o gráfico das intenções de voto, é um ultrapassando o outro o tempo inteiro, então tá um negócio meio que emocionante, né, várias ultrapassagens, né, e por isso que a gente não tem como cravar ainda. Uma coisa que eu achei bem preocupante, e aí já comentário meu simplesmente, é que o Scholz, né, o candidato do SPD, ele não excluiu a possibilidade de fazer uma coalizão chamada Rot-Rot-Grün, né, que seria a coalizão vermelho-vermelho-verde. E o que é vermelho-vermelho? São os dois partidos de esquerda, o SPD, que é social-democrata, o Die Linke, que é o partido de extrema esquerda aqui, e o Partido Verde. Isso faria com que o governo da Alemanha fosse o governo mais à esquerda da história do pós-guerra, né, e isso para mim seria muito preocupante, porque a gente teria aí certamente aumento de imposto, regulamentação muito mais alta, o Partido Verde puxando aí, né, mais taxação em relação a coisas climáticas, né? Vale lembrar que a energia aqui da Alemanha, se não for a energia mais cara da Europa, está entre elas, né? Um país industrial como é a Alemanha, isso é um prejuízo muito grande, então seria muito problemático para a Alemanha nesse sentido. E só que realmente as outras possibilidades de coalizão são melhores do que o vermelho-vermelho-verde, né? Mas a gente tem aí outras possibilidades, como a chamada a coalizão do semáforo, né? Que é o verde, o vermelho e o amarelo sendo então o FDP, que seria legal, porque o FDP traria um pouco a questão da liberdade econômica, né? Um partido que é muito mais a favor da inovação, digitalização, desburocratização, liberdade individual, responsabilidade individual, o que seria interessante, né? Mas pelo andar da carruagem, o CDU vai sendo retirado da jogada, ou seja, é bem possível que na próxima coalizão que governe a Alemanha, a gente não tenha mais a presença do CDU de Angela Merkel. Então fica aí como aviso, né? Aquele pessoal que no Brasil que tem Angela Merkel aí como uma grande estadista, etc. A gente tá vendo aí como o partido dela tem sido punido, não só agora, nessa eleição agora, mas nas 2 últimas eleições também, como eu mencionei para vocês, né? Na última eleição o partido dela teve 33%, mas teve uma queda de quase 9 pontos percentuais. Então ela já foi muito punida na eleição passada, o que já foi um desastre, 33% foi um desastre na eleição passada, e nessa eleição aí as últimas pesquisas estão dando 22%. Então seria um desastre muito maior, seria o pior resultado da história do partido, muito por conta, sim, de Angela Merkel.